Ai, mas Diego, eu queria tanto aprender a investir nessa bodega de ações que todo mundo fala por aí, mas eu não sei como escolher as melhores ações. Por isso que eu fico aqui, ó, no TikTok, no Instagram, no Shorts, e eu vou na diquinha de qualquer um que me aparece. Pelo amor de Deus, me ajuda, vai. Já comigo, galerinha, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma carteira com 5 melhores ações para você comprar e nunca mais vender, pelo menos do meu ponto de vista. Mas, todavia, porém, se você for esperto, você vai ficar nesse vídeo para aprender a receita de bolo, que eu vou te ensinar a escolher uma boa empresa para você virar sócio. Olha só, a gente fez isso daqui, galera, há um tempinho atrás, com os fundos imobiliários. Mano, essa planilha com os critérios valeu mais que muito curso pago. Deu a planta toda, só não pega quem não quer. Aí o Gerson comentou: Diego, faz um vídeo assim também para ações e ETFs. Faz para ações, Diego, eu nunca te pedi nada, faz de ação. Então chegou o vídeo, pessoal. Você vai aprender aqui nesse vídeo o que muita gente vende para você em curso pago. É só prestar atenção. E sim, vai ter planilhinha também com todos os critérios para você tirar um print e deixar aí nas seus favoritos. Mas bora pro resuminho maroto antes para você entender como é que funciona uma ação. Vamos lá. Primeira coisa, galera, como você ganha dinheiro com ações? Então vamos lá, você tem a renda dos dividendos e a renda da valorização das suas cotas. Pensa que cada ação é como se fosse um pedacinho da empresa. Se a empresa fosse uma pizza, uma ação é uma fatiazinha, bem minusculinha mesmo, só que dessa pizza. Então quando você compra a ação, você vira sócio dessa empresa. E é assim que tem que ser. Você não tem que ir com a mentalidade de ter lucrinho com ações. Ai, Diego, eu tô morrendo de vontade aqui de comprar uma ação, mas vai que ela cai, eu vou ficar no desespero, eu quero acertar na mosca o preço mais baixo pra eu comprar. Isso aí é o que um especulador, é o que um jogador vai fazer. Você não tá entrando na bolsa para apostar, você tá entrando na bolsa de valores para acumular patrimônio. Por que é que a gente investe em ações, pessoal? Porque tudo que está ao seu redor foi feito por empresas. Então olha aqui atrás de mim, ó, tudo isso aqui foi feito por empresa. Esse microfone, essa empresa aqui, o YouTube que você tá vendo aqui esse vídeo, é uma empresa. Então é a empresa que está no centro da nossa economia, gerando valor para as pessoas, produtos e serviços que a gente quer consumir. É a empresa que emprega os funcionários e que paga o salário. É a empresa que vai alugar um imóvel lá de um fundo imobiliário. É a empresa que vai pegar dinheiro emprestado com o banco lá para você poder ter a sua renda fixa lá com o banco. Você acha o quê? Que você deixa o dinheiro parado na renda fixa e o banco fica lá sem fazer nada? Não! O banco empresta esse dinheiro para empresas que estão do outro lado pedindo dinheiro. E o próprio banco é uma empresa. Então olha só que doideira. Quando você passa a virar sócio de empresas, você reverte a roda do dinheiro. Você para de pensar só como consumidor das empresas, mas você vira dono também. E o dinheiro vai voltando para você, seja pelos dividendos, seja pela valorização da cota. Então presta atenção. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, essa carteira de 5 ações que eu montei. E uma das ações que estão lá é a Itaúsa. A Itaúsa é uma holding, é a holding do Itaú. A holding é uma empresa que é dona de outras empresas. Então só de virar dono do Itaúsa, você já tá virando dono de várias empresas. Tipo a Alpargatas, que faz a Havaianas, a Deca, que faz privada. Sabe a privada que você vai no banheiro? Você vai virar dono da empresa que fabricou aquilo ali. Olha que doideira. Então, Itaúsa, eu botei pra gente ver aqui, ó, o último ano dela, né? Se a gente tivesse comprado ali algumas ações dela, só pra você entender. E olha só, se a gente tivesse comprado em janeiro de 2023, a gente teria, ó, no mês de abril de 2023, recebido 4,42 de dividendo. Depois aqui, ó, no mês 7, mais 4,42. No mês 8, R$ 36. No mês 10 de 2023, mais 4,42. Aí, ó, no mês de janeiro de 2024, mais 4,64. E aí aqui, ó, em março de 2024, R$ 126. Por quê? Porque a Itaúsa lucrou um monte e distribuiu o lucro dela pra gente que é sócio. Você tá entendendo? Então, uma das formas de você ganhar com ações é a empresa lucrou, ela vai repassar pro acionista e você ganha os dividendos, beleza? Não é todo mês, você viu aqui, ó, é pulado, é um gato pingado que é um pouco ali, um pouco aqui, às vezes uma paulada ali, então não tem constância. Por isso que para constância,
a gente vai para um fundo imobiliário. Mas as ações são muito boas, porque além dela pagar dividendo, tem a valorização da nossa ação. Quer ver, ó? Olha lá, a Itaúsa, há um ano atrás a gente teria comprado 232 ações, num preço de R$ 9,47 cada uma, e hoje tá custando R$ 10,10. Então ela valorizou 6,65%. Você entendeu? Além da ação valorizar, eu ganhar os dividendos, eu virei sócio daquela empresa. Se ela cresce, se ela lucra mais, a ação dela vai valorizar, e aí a gente tem dos dois lados esse ganho, tanto de dividendo a mais, quanto da valorização das nossas ações. Se eu fosse vender, por exemplo, ó, eu coloquei R$ 2.000 de Itaúsa aqui em janeiro de 2023. Se eu fosse vender agora, eu ia vender por 2.343. Então eu ia ganhar R$ 343 fora os dividendos. Você entendeu aqui, gente, o fio da meada, onde é que a gente quer chegar? Ai, mas Diego, não é possível? Deve ter alguma coisa ruim? Não é possível que seja tudo lindo e maravilhoso. Então, você tem que tomar cuidado. Assim como uma ação que passa a lucrar mais, ela valoriza de preço, se uma empresa começa a ir mal das pernas, então ela vende menos, ela lucra menos, ela começa a ter as ações dela caindo também. Via de regra é assim, tá, pessoal? Se uma ação ela lucra mais, ela vale cada vez mais. Se ela lucra menos, geralmente ela vale menos. Você vai ver que tem uma diferencinha ainda, eu vou te ensinar. Então o risco é a desvalorização da ação. Por isso que a gente precisa ter critérios muito bem selecionados para escolher as ações que estão na nossa carteira. E olha que maravilha, a gente tem os dados do passado. Então se eu pegar uma empresa que tende a lucrar mais, que tende a crescer mais, conforme a humanidade se desenvolve, eu vou ficando no positivo. Pelo menos assim, se eu escolher 10 ações para minha carteira, 9 delas, 8 delas vão estar no positivo. E as duas que caírem, tudo bem. As outras estão compensando elas, entendeu? Então é a desvalorização da ação que é o nosso risco. Ah, Diego, mas e se eu precisar pegar o dinheiro de volta? E aí? Primeira coisa, a gente não investe em ações pensando em pegar o dinheiro de volta no curto prazo. Para isso existe a reserva de emergência. Então você não vai usar uma ação, não, para ficar lá comprando e vendendo. Senão você vira apostador. Lembra do negócio do especulador ali. Você não tá entrando para apostar. Você tá entrando para investir e acumular patrimônio. Então, o resgate na Bolsa de Valores acontece em D+3. Ou seja, você fez a sua venda, daqui 3 dias úteis mais ou menos, pode ser em 2 dias, o dinheiro vai cair na conta da sua corretora e você pode sacar esse valor de volta. Então, no caso da Itaúsa lá, se eu fosse vender, eu ia vender, pegar os meus R$ 2.340 e poderia usar esse dinheiro como eu quisesse. Então, o legal da Bolsa de Valores é que ela é como se fosse um mercado. Então, a galera, eu vendo Itaú, eu tô comprando a Vale. Então, as pessoas ali estão comprando e vendendo o tempo todo e você pode tanto comprar como vender com um cliquezinho do celular e em 3 dias essa operação acontece. Ai, mas Diego, qual é o valor mínimo que eu poderia investir? É o valor mínimo de cada ação. Você pode comprar uma ação de uma empresa que custa R$ 2. Pode, existe. Você pode começar com R$ 2 ou 5. A maioria das empresas vai estar ali entre 10, 20, 30 reais. Olha aqui, ó, a da Itaúsa, por exemplo, tá R$ 10,10. Porém tem uma outra ação que tá 36 aqui, ó, e uma outra que tá 44. Então, o valor mínimo da ação é o valor que você vai conseguir investir aí pelo menos para começar. Agora eu vou te passar quais são as 5 empresas que eu vou levar pro resto da minha vida, muito provavelmente. Eu comprei, eu tenho orgulho delas, de ter ela na minha carteira. Você já viu que a Itaúsa é uma delas. Porém, se você não for uma mula, você vai ficar nesse vídeo depois disso para aprender como eu selecionei essas empresas, combinado? Então olha só, galera, eu fiz aqui uma simulação em que a gente aplicou R$ 11.000 aqui nessas empresas. Então foi mais ou menos 2.001 quebrado em cada uma delas. E o valor do saldo bruto em um ano e meio, vai, para não falar, porque foi de janeiro de 2023 até agora, agosto de 2024. Então, 1 ano e meio aqui de crescimento, a gente teria uma valorização das ações de 55,42%. É um absurdo. E assim, eu não fiquei testando até dar uma que desse certo e desse esse valor para te mostrar, não, para te enganar. Não, menina, não. Eu usei os critérios que eu vou te mostrar já já para escolher essas empresas. E aí, não tem como dar errado, porque elas estão crescendo, estão no lucro. Você vai ver. Olha só, como o ganho de capital, ele vai crescendo aos poucos, né? Ó, 620, 611, 412, tem mês que cai também, né? Você pode ficar negativo com ações. Porém, agora a gente estaria aí, ó,
com uma valorização de uns 6 mil reais, um ganho de capital de 6 mil reais, sendo que eu botei 11 mil lá no início. As nossas ações, gente, eu escolhi 5 ações, 5 empresas brasileiras, porém uma dessas ações ela é listada na Bolsa Americana, porque não tem aqui no Brasil, a não ser que você compre por BDRs, dá para você comprar sim, mas é uma empresa brasileira que tá lá fora, ela é listada na Bolsa de lá. Então pensa, lembra que eu te falei do mercado? Existe um mercadão aqui, o brasileiro, por exemplo, o Carrefour, aí existe também, sei lá, o Extra, que é outro mercado, é outra bolsa de valores. Então para comprar você tem que ir lá na outra bolsa. Então olha só, a primeira delas é a VEG, a segunda é a ENGIE. Então a VEG, gente, é do setor industrial, motores, portão que você vê abrindo, fechando, maquinário, indústria, tudo que envolve motor pesado de fábrica, coisas absurdas assim a VEG faz. É uma propriedade intelectual absurda. A ENGIE, energia elétrica, transmissão de energia, distribuição de energia elétrica. E um pouquinho de geração também, até energia solar tem a ENGIE tá trabalhando. Energia limpa, energia sustentável, que vai ser o futuro. Tamo dentro. Itaúsa, que eu já te falei, o Banco do Brasil Seguridade, então é uma empresa aqui de seguro, e tem também o Nubank, galera. O Nubank não é puxando o saco não, mas vocês vão ver que é absurdo. Dá pra ver aqui agora, gente, em 1 ano e meio, o Nubank valorizou 173%, é um recorde absurdo mesmo. Os caras estão voando no lucro, e agora você vai ver como é que vai acontecer aqui. Bora ver os proventos disso tudo aqui, ó. Peguei todos os proventos aqui. Ao todo, a gente teria recebido R$ 881 nesse 1 ano e meio de dividendos. Então, além dos 6 mil da valorização, você viu como a valorização é importante? A gente recebeu 881 de renda que foi entrando. E você vê que não é todo mês, mas tem mês, ó, R$ 123 aqui, ó. Aí depois 4,42, 4,42, aí mais 144, 94, 4,42, 0, 49, 75, 147. Então, às vezes você vai ganhando essa pauladinha, porque a tua carteira vai pagando para você. Algumas empresas distribuem em janeiro, as outras distribuem em agosto, as outras distribuem em dezembro. E aí você vai tendo ali os seus dividendos sendo compostos. Lembra que uma empresa ela não vai ficar distribuindo lucro toda hora. Então, os dividendos não são regulares, bonitinhos. Mas bora lá, vamos pro que interessa, pro ouro desse vídeo, que é como você escolhe boas empresas. Eu vou te entregar aqui de mão beijada, gente. Já curte esse vídeo, já se inscreve nesse canal, né? Para você acompanhar o resto. Então se liga. Primeira coisa, tipo de empresa. Existem 2 tipos de empresa. A empresa vaca leiteira e a empresa de crescimento. São empresas diferentes. A empresa vaca leiteira, imagina ela como uma vaca grande, gorda, que já dá leite. Então, você não vai querer que essa vaca cresça mais, porque ela já cresceu. Você está colhendo agora o leite dela. Então, você está colhendo a renda dela. Ela já chegou ali onde ela tem que chegar. Não tem como ela expandir muito mais. Ela já cresceu no passado. E agora chegou o momento só de você ficar colhendo os frutos. Já a empresa de crescimento não tem muito fruto para você colher. Eles vão pegar a sementinha do fruto e replantar novas árvores. Então ela está crescendo, ela não vai distribuir muito dividendo, ela vai focar no crescimento. Então existem 2 tipos de empresa e a gente vai ver cada um deles, quais são os critérios para cada tipo. Primeira coisa, galera, receita. Receita são as vendas da empresa. É o quanto de dinheiro entra lá no caixa dela. Antes de descontar em funcionário, pagamento de imposto, pagamento do produto, os custos, né? É o quanto que ela consegue vender. Por que a gente olha para a receita? Porque a receita ela indica se aquela empresa está crescendo ou está estagnada. Você concorda que uma empresa de crescimento ela vai ter cada vez mais vendas, mais clientes? Porque ela está crescendo, então ela tem que ter, né? Então a gente olha para a receita. A vaca leiteira, ela pode ter uma receita estável ou crescendo um pouquinho, ela nunca vai ter um crescimento muito grande, porém, a de crescimento, ela vai ter um crescimento ano a ano ali legal para a gente acompanhar. Vou dar exemplo para você. Olha aqui, ó. Chega no Investidor 10, procura lá Itaúsa, e aí você desce aqui, ó. E a gente vai olhar lá para a receita da empresa. Então, se liga só. Receitas e lucros. Olha só como o Itaúsa é consistente nas suas receitas, pessoal. Já é uma vaca leiteira, né? Então, olha só. A receita tá ali estável, cresce um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, mas é estável. E é isso que é importante pra gente. Então, passou no nosso critério. Já o Nubank, que é uma empresa de crescimento que eu botei aqui, vamos olhar para a receita dele, como é a cara? Olha ali, ó, receita. Você vê que não tem nenhum prazo muito grande, porque é uma empresa
nova. Olha lá, 2019, 0. 2020, claro que não era 0, até porque aqui deve estar faltando dado. Ele não estava aberto na Bolsa de Valores ainda, né? Então, na verdade, não temos essa informação. 2020, 116 milhões. 2021, 1,15 bilhão. 2022, 3 bilhão. Multiplicou por 2 de um ano para o outro. 5,6 bilhão. Você tá entendendo? E nos últimos 12 meses já tá caminhando também para aumentar mais ainda. Então, olha como a receita é explosiva de uma empresa de crescimento. Entendeu? O lucro, galera, é a mesma coisa. O lucro de uma vaca leiteira vai estar devagar e sempre estável, crescendo um pouquinho. Já o lucro de uma empresa de crescimento, ele pode estar negativo, inclusive. Porque o foco da empresa que está crescendo não necessariamente é o lucro. Então você vai ter várias empresas aí no prejuízo tentando crescer. É interessante que essa empresa já esteja dando lucro? Vamos ver o caso do Nubank, por exemplo, que é uma empresa de crescimento, ó. O lucro dele é positivo, ó. Se eu tirar aqui a receita, você vai ver, ó, positivo, positivo, porém, ó, até 2022 era negativo. Olha lá que coisa doida, né? E eu tava investindo. Por que eu tava investindo? Justamente porque eu sabia que era uma empresa de crescimento e que não necessariamente ele ia dar lucro ali. Ele ia ficar no prejuízo, mas uma hora ele ia começar a dar lucro porque o foco era crescer. Agora o foco é lucrar, entendeu? Uma métrica que eu gosto muito de usar, que a gente pode comparar essa métrica com a renda fixa e com os fundos imobiliários, é o ROI de uma empresa, que é a taxa de retorno do investimento com base no patrimônio que tem ali. Então, assim como a Selic, sei lá, 10% ao ano é quanto vai render lá a renda fixa, opa, eu já sei que rende 10%. Fundo imobiliário, você pega o dividend yield, 12% ao ano, eu sei que rende 12%. O ROI de uma empresa é o quanto que ela te paga, é o quanto ela remunera o acionista, se você pensar no lucro dessa empresa. Então é importante, já que eu estou correndo mais risco na renda variável, que o lucro seja maior, que o ROI seja maior do que o da renda fixa ou do que o dos fundos imobiliários. Por isso eu coloquei aqui, ó, da vaca leiteira o ROI tem que ser 15% ou mais, da empresa de crescimento o ROI tem que ser 0 ali ou mais, né? Porque se for um lucro negativo, o ROI vai estar negativo também. Mas a empresa de crescimento pode ter um ROI aí que não seja tão grande, tá, pessoal? Olha lá o ROI do Itaú, se a gente olha para o gráfico, ó, 19, quase 18, 16, 18, 18, 12, 18, 17. Imagina só, você ganhando 18% ao ano aí todo ano. É muito bom. Por isso que a gente investe em ações, porque paga mais do que na renda fixa, se você está escolhendo boas empresas. Outras duas métricas que a gente olha é o CAGR, ou CAGR, que é o crescimento percentual do crescimento daquela receita, daquele lucro daquela empresa. Então, a gente olha o crescimento percentual para ver, será que essa empresa cresce quanto? 5% ao ano? 10% ao ano? Porque pensa, uma coisa é a empresa estar lucrando agora, mas se ela está crescendo o lucro dela, ela vai lucrar mais no futuro. Então, a gente pode olhar essas duas informações. Olha aqui, ó, se eu pegar do Itaúsa, aqui ó, no Investidor 10, você vê que tem aqui, ó, o CAGR da receita e o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos. Então, as receitas do Itaú estão subindo em média 8% ao ano nos últimos 5 anos. Do Itaú, 6% ao ano nos últimos 5 anos. Maravilha! Vamos ver de uma empresa de crescimento aqui para você ver? Não tem esse dado que não tem os últimos 5 anos. Que tristeza, né? Podiam calcular aí fazendo a média dos últimos anos. Porém, a gente pode ver aqui, galera, a gente viu que a receita dobra de um ano para o outro no Nubank. Então você pode ver que o CAGR do Nubank tá próximo ali de 30, 40, 50% ao ano, que é uma coisa muito maior, por exemplo, do que o Itaú, porque o Nubank está crescendo ainda. Ele não chegou lá, ele vai crescer, ele vai chegar lá, entendeu? E aí eu coloquei aqui, ó, o CAGR aqui da receita e do lucro pode estar 0% mais ou menos, ou seja, é baixo para as vacas leiteiras, mas para a empresa que está crescendo tem que ser acima de 15%. Então você olha lá, você vai saber que tem que ser acima de 15%. Vamos olhar agora, galera, para duas métricas de preço, para saber se a empresa está barata ou cara para comprar. É o preço sobre o lucro e o preço sobre o valor, porque valor e preço não é a mesma coisa. A empresa pode valer 100, porém ela está custando 110, então ela está mais cara, né? E aí o preço sobre o valor vai estar 1,10. Ou ela pode valer 100 e está custando 90. E aí vai ser 0,9 o PVP dela, entendeu? Então a gente olha, mas mais para comparar ela com ela mesma. Eu não gosto de ficar comparando muito entre empresas porque não dá certo. Eu olho para saber se agora é um momento caro ou barato para entrar nessa ação. Por exemplo, olha só o PL aqui do Itaú. Tá 7,38. Porém já chegou a 10, a 13. Aí depois da pandemia caiu para 6. Então você vê
que tá até que ok hoje em dia, né? Já teve mais caro, se a gente for olhar para o PL. Eu não fico me baseando muito nem em PL, em PVP, tá, galera? É uma coisa que eu não olho, porque eu quero saber se a empresa é boa para eu entrar nela. E não se ela tá cara, barata, lá. Eu não fico olhando muito. Mas tem gente que gosta assim de olhar, então é bom explicar. Olha lá, o PVP é a mesma coisa, ó. O Itaú tá sendo negociado 30% mais caro do que ele vale. Porque existe essa expectativa de crescimento futuro, né? Então, olha só, o PVP dele já teve 1,88, 1,60, aí foi para 1,16, 1,22 e hoje tá 1,29. Então, você vê que ali as duas métricas se conversam um pouco, né? Já subiu, agora caiu um pouco. Uma outra métrica que a gente olha é o dividend yield. Lembra que eu falei que a empresa lucra e ela pode distribuir esse lucro, mas ela pode não distribuir. Ela pode pegar o lucro para continuar crescendo. Então, olha só, numa empresa vaca leiteira, a gente vai ter que o dividend yield é de 5% ao ano para mais. Já nas empresas de crescimento, o dividend yield tende a ser zero, porque ela não distribui, tá bom? Vamos comparar. Itaúsa pagando 8% ao ano de dividendo agora, sendo que já pagou, ó, 5% ao ano passado, 6,22, 4, 5, 9, 8. Então, é a parte do lucro que vai chegando no nosso bolso em formato de dividendos. Se você quiser ver aqui, ó, um bônus é o payout também, que é o quanto por cento deste lucro tá vindo para o acionista. Então, ó, hoje o Itaúsa tá pagando 72% do lucro dele. Então, ele usa 30 para reinvestir, porém 72 ele tá, ó, despejando pra galera aqui, pros nossos bolsinhos aqui, os acionistas. Olha o Nubank, ó, vamos ver o dividend yield, zero. Ele não distribui nada, porque ele pega o dinheiro para continuar crescendo. Essa que é a meta dele, é uma empresa de crescimento. Se você for olhar o payout, que é o percentual do lucro que ele distribui, nem tem aqui. Aquela, não tô nem achando aqui, mas seria zero também. Uma outra coisa que você pode olhar, mas eu também não uso como critério, é só para você entender se a empresa é de crescimento ou vaca leiteira, é o patrimônio líquido dela. As empresas vaca leiteiras, elas tendem a ter um patrimônio líquido mais alto. Já as que estão em crescimento tendem a ter o patrimônio líquido mais baixo. Então, olha só, no Itaú, o patrimônio líquido é 80 bilhões de reais. Já o Nubank, vamos dar uma olhada aqui. O patrimônio líquido dele tá 6,8. Se a gente fosse aqui converter para reais, ia dar uns 40 bilhões. Então você vê que vale menos, vale metade do que o Itaú valeria. Isso em termos de patrimônio líquido, tá, galera? Galera, que aula! Eu espero que você tenha gostado. Já tira o print aqui, ó. Deixar aqui a telinha para você printar aqui ó, do lado. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de coração. Já deixa o seu like, se inscreve, manda esse vídeo aí pra galera. E eu vou deixar pra você também o nosso mini curso grátis, que mostra ali o passo a passo se você tá mais iniciante ainda dos investimentos, tá certo? Então esse mini curso ele vai te dar um panorama geral dos investimentos, INSS, um monte de coisa aí. Vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Chama lá que eu mesmo te mando este mini curso, beleza? Vou deixar aqui pra você agora o mesmo aulão com os fundos imobiliários pra você salvar e maratonar depois. Te vejo no próximo vídeo e falou!